bem contigo? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o nosso Segundo às 18, chegando para compartilharmos de mais um pensamento da nossa vida cristã, social, relacional. Semana passada, no Segundo às 18, eu comecei falando um pouco sobre cura da alma. Hoje eu quero dar sequência neste pensamento. Antes, porém, eu gostaria que você já deixasse o seu clique aí, o seu like, nessa mãozinha que está dando legal abaixo do vídeo. Por quê? Porque com isto você notifica a relevância do vídeo. De algum modo ele contribuiu com você. E no Segundo às 18 de hoje, eu quero falar um pouco sobre raiz de amargura. Está relacionado à cura da alma. Por muito tempo, os defensores e expositores da teologia ortodoxa discordaram da ideia de cura para a alma. Entretanto, nós precisamos compreender que a nossa alma, que é a parte imaterial do nosso ser, que se comunica com o mundo físico, através do corpo, expressando sentimentos e emoções, precisa ser percebida. E hoje, deixa eu ler com você Hebreus capítulo 12, versículo 14 e versículo 15, que o apóstolo diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Veja que ele faz uma correlação da paz com a santificação. Se eu sigo a paz e a santificação, sem ela ninguém verá o Senhor. Ele já deixa muito claro nesta aplicação que não dá para seguir a santificação sem seguir a paz, tá? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive, tendo cuidado, ficando atento, tendo diligência. O sentido aqui é de observe para que não aconteça, de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por causa dela e por ela muitos se contaminem. Note que o escritor faz uma conexão entre a santificação e a ausência da raiz de amargura, cuidando, estando atento para que ela não brote, para que ela não ocorra. O termo raiz de amargura entre os hebreus era conhecido como ervas amargas, uma forma de apontar para as ervas venenosas e danosas do deserto. A ideia do escritor da epístola aos Hebreus é justamente de uma erva, porque veja que ele diz para que não brote nenhuma raiz de amargura, não se enraize algo dentro de você. Se privar da graça de Deus aqui é perder bênçãos inerentes a esta graça. É como o sentido literal também se aplica em Lucas 15, 31. Privar-se de um direito já recebido. Quando nós permitimos que a raiz de amargura brote em nosso coração, nós nos privamos da plenitude das bênçãos que são relacionadas à salvação. A palavra mágoa é a junção de duas palavras, água, água de esgoto, água podre, água parada. Quantas pessoas estão no ambiente da igreja, da fé, da espiritualidade, e são dominadas pela raiz de amargura, carregados de mágoa, de má água, carregados de ressentimentos, e não conseguem fluir nas bênçãos que o Todo-Poderoso reservou para a sua vida.
Como é que eu sei que eu fui atingido pela raiz de amargura? Bom, entre outras coisas, a minha mente divaga, criando imagens e criando ideias daquilo que eu imaginei que foi, que teria sido. Eu crio nas situações perturbadoras da minha mente um cenário quase cinematográfico, quase novelesco, no qual eu reproduzo as imagens, mesmo que eu não as tenha vivenciado, eu as crio. E eu devo lhe dizer que o único remédio para a mágoa é o perdão. É preciso abrir a tampa da pia e deixar sair. Se você retribuir, se você vingar-se, o teu coração não ficará satisfeito. Se o indivíduo morrer, o indivíduo com a raiz de amargura não se satisfaz porque não pôde retribuir, não pôde se vingar. Provérbios, capítulo 26, versículo 21, tem um texto interessante sobre isso, que diz assim, olha: como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender contendas, acender rixas. É por isso que o escritor diz que a raiz de amargura tem o poder de contaminar a outros. Eu poderia lhe dar exemplo de algumas pessoas que foram atingidas por raiz de amargura na Bíblia. Esse é o nosso 2:18, e eu poderia, por exemplo, falar dos filhos de Jacó. Está registrado em Gênesis capítulo 34, eu estou olhando para conferir referências, porque eu não quis, inclusive, deixar o 2:18 passar hoje direto, sem que nós fizéssemos, então eu estou observando anotações, por exemplo, sintomas da raiz de amargura, cólera. A cólera é a ira descontrolada, é a ira manifestada por impulso. Gênesis 34, versículo 7, manifesta isso. Falsidade, engano, você está planejando, maquinando retribuir, vingar-se e se mantém próximo, não porque quer a proximidade, mas porque você quer a oportunidade. Caim, quando Caim está planejando eliminar Abel, e parece que foi um ato de impulso e não foi, foi planejado, tanto que o Senhor diz para Caim: o pecado jaz à porta e sobre ti está o poder de dominá-lo, mas se procederes bem, te sairás bem. Deus está trabalhando para reverter o quadro de cólera e de engano que está no coração de Caim. No entanto, a Bíblia diz que ele chama o seu irmão para o campo, ou seja, ele premedita, ele monta um cenário. A raiz de amargura gera vingança a partir da traição. Gênesis 34, 14, 15, causa destruição. E o detalhe, o escritor da Epístola aos Hebreus diz que ela é contagiosa. Um outro camarada que se deixa dominar pela raiz de amargura é Simão, conhecido como o mágico. Em Atos capítulo de número 8, ele desenvolve uma ambição pelo poder, do tipo: se Pedro tem esse poder, eu também quero. É o mesmo pecado que cometem Nadab e Abiú, que vão oferecer sacrifício estranho no lugar santo. Eles estão fazendo aquilo que não era da competência deles, ou que no mínimo precisaria ser supervisionado pelo sumo sacerdote. Arão e Miriam, em Números 12, com inveja de Moisés, da autoridade de Moisés, são tomados de uma raiz de amargura e começam a maquinar acerca de Moisés. Bom, se estamos falando de cura da alma, eu quero lhe convidar a experimentar perdoar. Devo, concluindo esse 2:18, dizer a você que a raiz de amargura tira a tua visão. Você não percebe alternativas, caminhos mais saudáveis. Você não mede
os prejuízos que estão em torno daquilo que você está maquinando na sua amargura. E o detalhe, o escritor diz assim: para que ela brotando não contamine a muitos. A raiz de amargura é contagiosa, ela se espalha, ela acaba gerando um terreno fértil para Satanás operar contra nós. Se apodera das nossas oportunidades e poderes para nos manipular. A raiz de amargura te adoece. Está provado que muitas enfermidades estão relacionadas com falta de perdão, com mágoa escondida. Muitos sintomas chamados psicossomáticos estão relacionados com ressentimentos. De modo que, se vamos falar de cura da alma, nós precisamos admitir que a cura é necessária, que o milagre é necessário e que eu posso ser agente do meu próprio milagre. Mas, pastor Josué, como eu me livro da raiz de amargura? Bom, primeiro, reconheça que ela é pecaminosa, que ela te priva da graça de Deus. Reconheça que a raiz de amargura tira de você a experiência que o próprio Deus te ofereceu, a experiência do perdão. Então, para se livrar da raiz de amargura, reconheça que ela é pecaminosa. Segundo, abra mão da razão. Um dia eu li alguma coisa do tipo: você prefere ter razão ou ter paz? A razão é circunstancial e a paz é permanente. Se você quer se livrar da raiz de amargura, e se estamos falando de cura para a alma, nós vamos começar a abrir mão dos espinhos que nos fustigam. No Nordeste, no sertão nordestino, nós conhecemos os carrapichos, pequenos espinhos que grudam na calça, na perna, no sapato de quem transita pela vegetação. Eles não perfuram, não fazem sangrar, mas incomodam, ficam arranhando a pele, e é no arranhamento da pele que eles podem ferir. Se livre desses carrapichos. Nesse 2:18, a minha palavra para você é: faz uma oração, conversa com Deus e diz para Ele: Pai, eu decido perdoar. Perdoar é uma decisão. A cura é um processo. A cura não acontece necessariamente no momento que você perdoa, mas o perdão é inevitavelmente um dispositivo para que a cura comece. Nosso 2:18, Deus te abençoe. Esperamos você, compartilha esse vídeo, comenta este vídeo, e se você tem sido abençoado por esse vídeo, mande para mais alguém. Deus abençoe, forte abraço, fica com Deus.